Hoje, quarta-feira, para não ficarmos sem esse quadro que é um grande sucesso aqui no estúdio CBN. Amanhã, quinta-feira, dia da abertura da Copa do Mundo, então a transmissão começa às 2 da tarde. A gente não tem a edição do estúdio CBN de amanhã. Sidney Rocha, professor, topou falar com a gente na quarta-feira para que a gente continue contando histórias de pessoas importantes na formação do que é Campinas hoje. Sidney, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Marco. Boa tarde, Thalita. Boa tarde a Boa todos que nos tarde. acompanham. Uma satisfação estarmos aqui mais uma vez. Toda nossa. E a gente vai começar a falar agora de personagens da história e do surgimento da cidade de Campinas e os anos seguintes, que também são nomes de ruas que a gente passa e às vezes a gente não conhece a pessoa, né? Por exemplo, lá no Guanabara, perto dos bosques ali, dos italianos, dos alemães, nós temos a rua Frei Manuel da Ressurreição. Quem foi o Frei Manuel da Ressurreição, Sidney? Foi uma pessoa muito boa. Camarada que soube, um camarada que soube ter a sensibilidade de entender o povoado aqui de Campinas. Que a história de Campinas é mais ou menos assim, começa como um ajuntamento de gente. Aí o pessoal vem aqui, faz uma conta, diz, nossa, tem 350 pessoas. E daí? Aí daí larga lá. E daí ficou aqui esse amontoado de gente. Até que começaram a juntar mais pessoas e aí conseguiram um padre. Cara, ter um padre no povoado naquela época era como ganhar na loteria, sozinho, porque as pessoas naquela época não tinham medo de morrer, tinham medo de ir pro inferno. Sem um padre aqui para dar extrema-unção na hora da morte, ficava mais complicado da pessoa se sentir salva, se sentir bem na hora da morte. Então, a Campinas se transforma numa freguesia. E aí, freguesia da Senhora da Conceição das Campinas do Mato Grosso de Jundiaí. Por que de Jundiaí? Porque continuava sendo um bairro de Jundiaí, mas tinha autonomia religiosa. Até que em 1797, Campinas se transforma em vila. E o cara que autorizou a Campinas passar por essa transformação, o cara que autorizou Campinas a se tornar uma freguesia, e daí, mais para frente, a ganhar emancipação política, se tornar uma vila, foi justamente o Frei Manuel da Ressurreição. É importante destacar o nome dele, porque já tinham tentado antes tornar Campinas uma freguesia e tinha sido negado. E esse bispo, era bispo de São Paulo, foi o terceiro bispo de São Paulo, foi ele que deu condições que Campinas se emancipasse. Também falando em Frei, teve o que rezou a primeira missa, né? Que foi o Frei Antônio de Pádua. Frei Antônio de Pádua. Cara, você sabe que a minha mãe era mineira, né? É. Minha mãe era mineira e ela falava assim para mim, meu filho, tudo que vem de Minas é bom. Tudo que vem de Minas é melhor É verdade, que queijo, pão de queijo. Não só isso, né? Não, ela ia além, ela falava assim, até os bandidos de lá é melhor que aqui. E ela falava, ela era analfabeta, tadinha, ela falava isso com uma sinceridade tão grande. Mas é assim, Campinas é uma cidade, tem muitos mineiros aqui. A participação do mineiro na Constituição de Campinas é gigante. Todo mundo tem mineiro em casa, todo mundo que está ouvindo a gente deve ter algum parente, amigo que é de Minas Gerais, porque tem muitos mineiros aqui, eles estão presentes desde a fundação da cidade. Grandes personagens de Campinas eram mineiros, inclusive o Frei Antônio de Pádua, que rezou a primeira missa aqui de Campinas. Ele é um cara assim, que merece destaque, merece ser lembrado, porque ele se esforçou demais para criar ambiente aqui, para que se formasse uma freguesia aqui em Campinas. Ele se esforçou, ele pedia dinheiro, ele ficava na beira da rua pedindo dinheiro para os tropeiros que passavam, pedindo dinheiro para eles para poder construir a primeira igreja da cidade. Então, abaixo de Deus, graças a ele, que a gente conseguiu formar Campinas. E a missa foi ali onde é o Marco Zero? Ali tinha assim, é descrito como uma igrejinha, uma pequena igreja, uma igreja que é descrito como uma choupana e tal. Uma igreja bem pequena, coberta com folha de sapé. Só que aí você vai ler os escritos do Celso Maria de Melo Pupo, vamos dizer assim, um dos grandes historiadores, um dos maiores, para não dizer o maior historiador de Campinas, ele levantou que não era bem assim, não era uma igrejinha tão pequena não, porque tem nas descrições que ele levantou de documentos da época, falava assim, fulano de tal foi sepultado na entrada principal da igreja, Cicrano foi sepultado do lado da pia batismal, Beltrano foi sepultado ao lado do altar. Então quer dizer que tinha altar, tinha pia batismal, tinha entrada principal, não era tão pequena quanto aparece nas pinturas, dando a impressão que era uma choupana pequenininha. Ou seja, construíram primeiro a igreja para depois rezar a missa, né? Não foi uma missa campal, é isso? Não, não foi uma missa campal, foi rezada na igreja, na igrejinha pequena ali.
Ô Sidney, e o que também chama a atenção, eu pergunto do local, porque os dois freis, Manuel da Ressurreição quanto Antônio de Pádua, eles dão nomes às ruas lá no Guanabara, né? Que foi surgir bem depois, né? Pra cima da fazenda onde é o IAC hoje, né? Então esses nomes estão eternizados no Guanabara, né? É curioso assim que a cidade de Campinas ela vai de tempos em tempos rememorando, vai trazendo coisas lá de trás e vai de alguma maneira ou outra tentando reviver, manter alguns pontos importantes na história. Trocas de nomes aqui são comuns, inclusive no começo era Rua do Brejo, depois a Rua da Bica Grande, coisas que remetiam à natureza. É, a gente. Depois É. quando Pode seguir, por favor. Depois, quando, conforme foram tendo as mudanças de regime político, por exemplo, foram mudando, conforme foram surgindo heróis na cidade, foram eternizando esses heróis, e de vez em quando a gente revisita a história. A Batalha da Venda Grande, por exemplo, que aconteceu em 1842, ficou esquecida até o meio do século XX. Depois é que os historiadores, junto com o CCLA, foram reviver essa história, trazer à tona, e aí começam a dar homenagens, por exemplo, para os heróis dessa batalha, mas é isso há 100 anos depois da batalha ter acontecido, porque todo mundo tinha esquecido, e aí alguém revisitou os documentos e puxou isso. E a gente vai fazer ainda aqui, não sei se nas próximas semanas, um capítulo especial das ruas de Campinas que mudaram de nome, né? Agora a gente vai para outro canto da cidade, lá perto da Escola do Exército, né? Do quartel, Dona Rosa de Gusmão, que era Dona Rosa de Jesus Gusmão, né? Quem foi Rosa Maria de Jesus Gusmão? Quem foi ela, Sidney? Pouquíssima bibliografia sobre ela, li muito pouco sobre ela quase não aparece. Eu acho que para encontrar documentos que falem sobre ela, tem que fazer uma pesquisa mais extensa. Tropecei no nome dela em poucos momentos, assim, nas pesquisas que tenho feito. Ela era esposa do Francisco Barreto Leme. O Francisco Barreto Leme é o cara que fundou Campinas. Ele é o fundador da cidade, o Frei Antônio de Pádua é o cofundador, o Barreto Leme é o cara que fundou a cidade e ele chega aqui. Alguns historiadores diziam que ele chegou aqui, o que era consenso na época, que ele teria chegado em Campinas em 1739. Tanto que em 1939 foi comemorado o bicentenário de Campinas. Só que se você for lá na praça que tem em frente ao Colégio Carlos Gomes, você vai achar uma estátua gigante lá, 1974, comemoração do bicentenário de Campinas, sendo que o bicentenário já tinha sido comemorado em 1939. Depois, descobriu-se que em 1742, e não em 1739, em 1742, o Barreto Leme estaria lá na cidade dele batizando uma criança, batizando um dos filhos dele. E aí, então, já não se considera mais a fundação de Campinas em 1739, foi mudado depois para 1774. Mas ele é o cara que veio fundar Campinas. Em algumas literaturas, a gente acha a menção equivocada que o Barreto Leme era um tropeiro que parou por aqui. Não era. O Barreto Leme era um agricultor, veio para cá, montou uma fazenda, ganhou uma sesmaria. Pequenininha a sesmaria dele, viu? 50 quilômetros quadrados. É? Que a minha casa. Nossa. Assis Ave Maria, né? Desculpa, humildemente 50 quilômetros quadrados. Meu Deus do céu. Bom, são personagens muito interessantes. Semana que vem eu não vou estar aqui, mas a Thalita Souza vai continuar conversando com o Sidney sobre esses personagens da história. Mas olha que legal a mensagem que chegou aqui, Sidney, antes da gente encerrar. É um ótimo quadro esse da história da cidade e da nossa igreja. Tive uma introdução com o saudoso padre Rafael Capelato, que era cura da Catedral de Campinas, curador da Catedral, né? Ajuda a compreender nossa história. Essa mensagem é do padre Marcelo, da paróquia São João Paulo II de Indaiatuba. Você vê que legal, né? Às vezes a gente apresenta até para os religiosos também a história da igreja também, que é tão ligada, né, à fundação dos municípios, especialmente Campinas, por aquela sociedade da época predominantemente católica, né? É interessante. E cara, a Igreja Católica ajuda demais a gente a entender a história. Você sabe que eu ganhei essa semana, me deram, o pessoal lá do CCLA me deu, eu achei fantástico, um documento preservado na Arquidiocese de São Paulo,
que eu não ganhei o documento original, ganhei uma cópia, da certidão de casamento do Luiz Gama. Cara, eu tô maravilhado com o negócio, certidão de casamento do Luiz Gama. Caramba, Deus que abençoe o escritor que me deu, Fantástico. me deu esse documento. E lá você entende a história do cara a partir desses documentos. Uma das pessoas mais importantes, né, que quebrou muito preconceito, Dr. Luiz Gama, um advogado negro, né, tem que ser reverenciado pela história, né? Eu acho interessante que tem uma discussão assim, em torno do Luiz Gama. Tem uma rua em Campinas com o nome dele, inclusive. Ele passou por Campinas, inclusive a esposa dele era campineira. E o Dr. Luiz Gama, o pessoal fala assim, não, porque ele era filho de um homem branco, rico. Eu vejo umas pessoas falando com tanta certeza que ele era filho de um homem branco e rico. Então, é uma suposição. Segundo a biografia oficial dele, era uma suposição. E aí eu peguei o documento lá da Arquidiocese e fui ler na certidão de casamento. Pai, ignorado. Mãe, ignorada. Não tem nome nem de pai nem de mãe. Nossa! Né? É isso. As pessoas já vão criando histórias, vão mudando, mas até você fazer uma pesquisa e chegar no ponto exato, não é fácil, né, Sidney? E aí depois também dá um orgulho muito grande saber, né, que só com o estudo, só com a pesquisa, a gente vai chegar ao que realmente aconteceu, né? E vou te falar uma coisa, errar em história, cara, é muito fácil. Muito fácil. Quer ver um exemplo rapidinho? Tem uma rua ali no centro de Campinas, chama Rua 14 de Dezembro. 14 de dezembro é a data em que Campinas se tornou uma vila, foi emancipada de Jundiaí, 14 de dezembro. Então a Rua 14 de Dezembro é evidente que é para comemorar isso, só que não. A rua tem esse nome em função de uma mobilização da Guarda Nacional que em 14 de dezembro de 1892 foi deslocada para o sul do Brasil por causa das revoluções que estavam acontecendo lá depois da proclamação da República. Então, o nome da rua é em função do deslocamento da tropa e não em função da elevação da cidade, da freguesia, status de vila. E que coincidência de data, né? Não, errar em história é muito fácil. É muito fácil. Um deslize e a gente erra e erra feio. Sidney Rocha, muito obrigado por nos atender na quarta-feira. Semana que vem, na quinta, ele está de volta, né? No horário das 3h10, o horário já oficial do Sidney Rocha, mas foi muito bom ter você com a gente hoje aqui. Grande abraço para você, Sidney. Obrigado pela oportunidade, obrigado a todos, obrigado aos ouvintes. Deus abençoe e até a próxima. Valeu. Um abraço, 2h57.